Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo Poste, eles dão a sua opinião da política, à economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! Depende muito da autonomia. Eu acho que aqui é fundamental que a geração que está a comandar tenha uma clarividência de espírito e de estratégia para perceber para onde é que tem que recuar. E quando for o momento de recuar, não dá para ficar em Deus a dançar. Tem que haver Sim, quem vem a seguir. Tem que ser claro. Só pode haver um a mandar. E não podes ter arrogância no meio. Senão... Não dá. Vocês não sei se sabem a teoria dos fantasmas. Que é... Só o nome da mão do Adam Smith. Os fantasmas que são os gajos que morrem e depois não querem ser tão apegados à cena e nunca mais vão embora e não sei o quê. E eu acho que às vezes eu vejo pessoas que se comportam como fantasmas. São gajos que não se vão embora. Por exemplo, eu lembro até na nossa faculdade, pessoal que acabava o curso e passado 2, 3, 4, 5 anos ainda lá estavam. Ainda tentavam mandar e não sei o quê. Olha, faz assim, mas faz assim porque tipo, um gajo, tipo, já acabaste. Tipo, tu vens cá, és bem recebido, és umas cervejas e tal, és amigo da malta, mas não mandas nada. Cada coisa é a seu tempo, não é? Exatamente, chega uma altura que nós temos que perceber, ok, agora isto é teu. E eu vou apoiar-te, mas isto é teu. Achas que isso aí é... Eu acho que isso é fundamental. Eu tive a sorte de meu pai perceber isso muitíssimo bem. Eu espero também ter, e às vezes já falei até com a minha irmã, minha irmã quer se reformar cedo e diz, eu não quero ficar, eu quero sair daqui antes de ficar doida, porque qualquer gajo fica doido numa empresa familiar, não é difícil, é só uma questão de tempo. Então? Vive-se muito, aquilo vive-se muitíssimo, é muito intenso. É mais intenso? É muito intenso. Então, mas que eu falo dessa intensidade? Estás na cama a pensar como é que vais resolver aquele problema, acordares... Sim, também podes ter outros sítios. E a disponibilidade familiar também, não é? Tu viajas muito, estás poucas vezes em casa... Tens de desmultiplicar, não tens percebes que há uma oportunidade de negócio. Acaba-se uma empresa pequena, depende de ti... Sim, depende, nós somos 50 pessoas na empresa, mas na verdade... 49 muito disputado. Sim. A malta quer te ver, quer saber a tua opinião, mesmo que tu não tenhas nada para dizer e confies nas pessoas, acaba por ser, as coisas passam um bocadinho por aí. Okay. E nós temos uma grande equipa e as coisas funcionam muito bem, mas sinto Estás muito isso. presente, não é? E também, eu gosto muito daquilo que faço. E se calhar envolvo-me também mais do que talvez fosse necessário, mas exige muito fisicamente. Ok. Olha, e como é que a tua esposa te tolera assim, nessas condições? Com dificuldade. Metade do ano em casa, metade fora. Com dificuldade, e 3 putos em casa, que ainda por cima não param. Olha que há muitas mulheres que gostavam de estar na situação da tua mulher, tipo metade do ano em casa, metade fora. Há muita gente. Era um alívio. Conheço muitas mulheres, dependendo do plafond do cartão de crédito dela. Conheço muitas mulheres que serão... Mulheres e homens também, não tem que se aturar um hoje em ao dia, outro. em que é que consiste a marca Quevedo? Ou seja, vocês produzem o vinho, sim, o vinho é feito de uvas. Inicialmente plantas as uvas, não é? Sim, mas tu tens... Plantas as videiras. Sim. Mas não que dá é um arbusto. Não dá logo... Não tens de esperar. Ou seja, vocês não compram... tu disseste por acaso que compramos uvas a vizinhos e a amigos, aos meus primos e tios. Sim, temos um negócio também de... Ou seja, aquilo que nós produzimos não é suficiente. Temos 102 hectares de vinha, mas não é suficiente para a nossa produção, para a produção que temos. Depois, o que nós fazemos ou seja, compramos a uva, transformamos a uva em vinho, fermentamos. Mas tens tudo, ou seja, tens os terrenos, tens a quinta onde tens essa transformação. A adega, exatamente. Em garrafas. Envelhecemos. E vais diretamente ao cliente. Ainda vou abrir a garrafa e servir ao cliente em uma série de países, é verdade. Então, a nível de formação, depois tiveste que tirar alguma específica ou foi tudo caseiro? Não, é tudo ele já bebe desde 5 anos, desde 5 anos que bebe, ele está desde 5 anos a aprender. É biscoito e conhecimento académico. Olha, mas este... E escala da vida. Este é bom, envelhecido. 20 anos, é bom. Eu gostei mais de 10 anos. Explica-me porquê. O que temos aqui diferente entre o 10 é um 10 branco, o 20 é um Tawny, que
que é um estilo de Porto tinto. Muito O bem. branco tem... as uvas brancas têm mais acidez. Pensem em acidez, por exemplo, entre maçã verde, aquela golden verde ou amarela. É a mesma maçã, mas a verde está mais, marca-te mais aqui na zona da bochecha, nas papilas que tens aqui na zona interior da bochecha. O branco é também um vinho que tem menos tanino. Tanino é aquilo que nós encontramos, por exemplo, no cacau. Epá, isso Que é é muito amargo. técnico, meu. Porquê que Sim. eu gostei mais deste? Gosto mais disto porque se calhar é um vinho mais suave, mais ligeiro, mais suave, simples, mais ligeiro, mais ok, fácil. pronto. Sim. Eu estava a tentar trazer-vos aqui um bocadinho de Isso é demasiado. cultura Sim, mas os científica. taninos é o que dá, efetivamente, quanto mais contacto o vinho ao fermentar tem com os taninos, mais tinto fica. João Tiago, tu para seres o verdadeiro enochato tens que usar as palavras batonage e a astringência, como é que diz? A astringência, Astringência. Não é fácil dizer isso? maceração, Maceração carbónica e esses termos, pá. pisapé também é uma boa palavra. Sim, pisa a pé. Oscar, mas voltando um bocadinho atrás, agora estás na cadeia toda, desde o plantar videiras até servir o vinho. Porquê é que apontaste para mim? Nunca plantei uma videira. Não, mas plantaste uvas. Veio daí o apontar. Mas não começaram aí. Porquê? Opa, sim, nós no fundo começámos por Só produzir uvas. Sim, ou E seja, porquê só produzir uvas e não comércio? porque isso estava vedado aos produtores de uva e de vinho do Douro. A malta no Douro não podia exportar vinho do Porto desde que a região foi criada, em 756, até 1986. E quem era o malandro que não deixava? Opa, o malandro foram uma série de reis e rainhas, Salazar. ditadores Mas que eram e portugueses comunistas. ou Pá, estrangeiros? eu acho que era um bocadinho dos dois, não era português e provavelmente ingleses, que tinham alguma influência em procurar que a exportação fosse só a partir da cidade do Ou seja, Porto. foi desde aquele E acordo já agora, inicial. O que é que dava mais dinheiro? Era produzir ou exportar? Eu acho que o comércio sempre deu, pá. Por isso é que os judeus Ou são seja, Sei que os espetaculares. judeus chafaram-se. Ou seja, por acaso os Tirando judeus, na guerra, não sei. por acaso os judeus são muito fortes por uma questão religiosa. Chafaram-se menos na guerra. Pá, é um à parte, que é a cobrança dos juros era muito mal vista pelo cristianismo e é muito mal vista pelos muçulmanos. E a religião judaica não tem problemas quanto a isso. Portanto, tudo o que Nem era, contra isso, nem contra diamantes. portanto, tudo o que era a parte financeira, tudo o que era a parte financeira estava vedado das três grandes religiões, só os judeus é que tinham, a religião permitia estar na parte financeira, na parte bancária, de concessão de crédito, não é? Portanto, vem um bocadinho daí. Mas agora, voltando atrás, Como é que tu nasceste? porquê é que um país, porquê é que tu achas que um país que é Portugal, em que tem o negócio da produção e da exportação, a exportação é que dá dinheiro, e o próprio Portugal diz assim, opá, a exportação vamos entregar aos ingleses, e vamos deixar a produção, que é dos pobrezinhos, para os portugueses. Pá, eu acho que nós Durante séculos, andávamos a pagar séculos assim. favores. Andávamos a pagar Dá-se a pagar favores. favores. Acho que sim. Acho que andávamos aqui a pôr paninhos quentes em coisas que achávamos que sequer os ingleses davam muito destaque e ficavam muito zangados se nós de repente abríssemos o mercado de exportação para todos a partir da própria região do Douro. E isso só aconteceu quando Portugal foi forçado pela União Europeia. Foi uma das condições para Portugal aderir à União Europeia, foi abrir um mercado do vinho do Porto, em que a exportação não acontece só a partir da cidade do Porto, mas pode ser feita também a partir da própria região que o produz. Na verdade, o estranho seria exportar a partir do Porto, não é? Claro. A ideia seria poder exportar diretamente onde ele se produz, não num sítio que está a 12 horas de distância de cavalo. A União Europeia tem muitas coisas que devem ser reformadas, mas às vezes não, tem muitas destas Tem muitas coisas vantagens, há muitas grandes medidas que se não fosse a União Europeia a impor, não é? Nós nunca na vida iríamos... Porque este acordo com os ingleses, nós temos esta relação dizem que é espetacular, há 650 anos que eu não vejo grandes vantagens ao longo desta história. E este esquema de não poderem exportar sobreviveu durante vários regimes, a monarquia, a república, o Estado Novo, E depois 25 sempre a de Abril... compactuar com este regime. Exatamente. E só quando abriu para a União Europeia é engraçado que aí... Opa, Pá, teve que vir alguém de fora, não é? Foi Dar um como tu, murro na quando mesa, pá. chegaste ao almoço Mas domingo e disseste, tínhamos "Pá, medo, alguém pá. de fora, mas foi uma questão ideológica, ou seja, alguém de fora que tem uma mente mais liberal, disse, pá, vocês são burros, meu. Claro. Vocês querem entrar, Vocês deixem de estão-se ser a burros. prejudicar. Deixem de ser burros. Alguém de fora que não ganhava nada com isso, que é um bocado... O facto de entrar na União Europeia abriu todo o leque da exportação, incluindo vinho do Porto.
Sim, mas trouxe medidas boas, que é assim, olha, deixem de ser burros, meu. Deixem de Mas ser burros. isso burros para tudo, não é? Muitas outras coisas também aconteciam mesmo, de certeza absoluta. Se nós formos ver aquilo que é o rendimento de um agricultor, as condições de vida da malta do Douro, que produz o vinho do Porto e parece tudo espetacular. E não é mesmo melhor do que o Conselho ao lado que não produz vinho do Porto, que faz outra coisa qualquer, é igual, pá. Eu já fiz quando tinha devagar fiz isso. PIBs per capita, que é uma coisa que também enfadonha. Mas é igual. A São João da Pesqueira tem igual a Penedono e Penedono não tem uma videira. Não estávamos, foi uma pena, não sabemos aproveitar o que temos, não é? O que temos, não sabemos. E teve que vir alguém de fora para dar um murro na mesa e mudar esta porcaria. Sim, mas ainda assim agora continua a ser a mesma questão e o mercado é liberalizado. Exato, o peso histórico. Tens 97% exportado a partir de Gaia. Tens 3%. Ou seja, Tem um grande avanço. 3 décadas e meia conseguimos 3%. 3%. Oscar, mas é tudo também uma questão de capital acumulado. Então estás a dizer que é uma região pobre. Numa região pobre não pode de repente, não é? Acabar com os interesses instalados. Tem séculos de capital acumulado, de dinheiro para investir e para dominar isto. Okay? É difícil. É a marca, a história das marcas. As marcas, nós já falámos da marca Porto e depois há as marcas dentro do Porto, não é? Que são muito fortes. E que... vamos sair daqui, vamos queimar aí carros. Não vou, mas arrebentar com isso tudo, vamos arrebentar com o mercado. Foi isso que aprendeste nos revolucionários da Dinamarca. Por acaso tive lá um workshop de sabotagem. Dado por gajos da Alemanha que faziam sabotagem quando... Mas há formações para isso. Dado por gajos da Alemanha, dado por gajos da Alemanha que fizeram sabotagens quando havia aqueles transportes de resíduos nucleares, não sei se lembram, tipo no final dos anos 90, com o pessoal, grandes manifestações isso era um perigo. E havia pessoal que se algemava aos carris e fazia não sei o quê. Nuclear. E houve pessoal que teve a organizar isso, que teve a dar formação e sabotagem. É verídico. Fui lá por acaso. Foi uma vez que fui sair à noite em Braga e estava lá com... Foi como foste parar às claques na Polónia. E estava lá um gajo a contar, não sei o quê. Olha, isso parece muito interessante. Olha, eu alinho nisso. Revolucionários, eu alinho. E foste. E fui, liguei a uns amigos meus, liguei ao meu primo e mais 2 amigos. Olha, a gente alinha nisso. E lá fomos nós, assim, meio que de paraquedas. Olha, e foi lá que conheci a Capicua. Mesmo de paraquedas ou foste de barco? Fui de autocarro. Ok. E foi lá que conheci a Capicua. No Flexibus de altura. A sério? Ela também é revolucionária? Também é. Bastante revolucionária. Ela na altura devia ter pai 16 anos. Ok. Também aprendeu a sabotar. Vamos ao ponto. Vamos ao ponto. Onde é que estávamos? Podíamos falar, aqui off, podíamos falar da questão dos porcos. Vais cortar esta parte? Dos porcos. Do meu pai? Sim. Os porcos do teu pai? Do empreendedorismo do meu Do pai. empreendedorismo. Sim. Foi a reviravolta ali na empresa. Não. Foi aquilo. Sim, não, mas podemos falar de empreendedorismo. Nós estávamos a contar a parte do teu tetravô, quando começou na quinta, não é? E como ele só produzia uvas e depois daí para a frente. Exatamente, podemos começar Podes aí. continuar por aí. Então, Quem é que pergunta aí ao Oscar como é que vê... Sabes, isto era espetacular se não cortasse esta parte, para teres menos tempo. Olha, porque Eu nem sei responder isso. Não, quando deu a volta foi com o teu pai. Sim, está bem. Tipo, aquilo Mas já foi viste, uma foi linha mesmo e o teu pai começou a ver mais além. Mas foi na altura em que liberalizaram. Que liberalizou e o pai dele... Exatamente. Olha, como é O planeamento é a tudo. liberalização? E tu metes o teu pai, quem é que é perguntar? Como é que é? Quando foi a liberalização, Sim. quem é que nas 5 gerações, quem é que teve olho para aproveitar Em isso? que momento é que deu o salto, se calhar? Pronto. Quem é que perguntar? Então, e durante a liberalização, essa liberalização que existiu do comércio de vinho do Porto, em que geração é que estava aqui a marca? A liberalização... Só pequena à parte. Quando víamos café e água, não via o pessoal todos... Era muito menos. E já passamos... Às vezes está quente e a gente está ali a beber água e vemos um golito e agora tudo aí... Tudo aí... Isto é um elogio. Isto é muito bom, Dualdo. Isto é muito bom. Mas não esqueças da pergunta. Não. Ou seja, Portugal adere à União Europeia em 86, o mercado é liberalizado nessa altura. Em 89, os meus pais começam a construir uma adega, portanto são os meus pais, na verdade. Mais o meu pai era mais executivo, a minha mãe nunca se meteu muito no negócio do vinho do Porto, mas que é o meu pai que, na verdade, dá esse impulso. Eu também estava traumatizado por causa da história dos biscoitos. A minha mãe, pois, disse, se na altura já era biscoitos, quando agora com uma adega, isto vai ser terrível. Toda lá O teu pai agora dá biscoitos ao teu filho? Dá, o meu pai dá de tudo, biscoitos, chupas. Álcool, acho que não. Que é uma pena, tem que ser eu a dar. Ou ele dá e diz assim, olha, não conta o teu pai. Não digas isso, temos que cortar isso, não vai o ICPJ ou não sei o quê. Ele não ouve isto. Vá lá, siga. Não, eu deixo o que eu faço aos meus filhos é deixá-los cheirar sempre. E deixo-os pôr... Cheirar.
deixo, pá, sempre, isso é todos os dias, e deixo pôr, de vez em quando, ponho o dedo dentro do copo e pronto. Boa. Tu quando, por acaso agora, à parte, tu quando disseste... E quando estou a chorar, quando estava já pinhas lá a espeta? Não, isso não. Eu nunca te fiz, mas deve funcionar. Quando estavas a dizer há bocado que nunca sentiste aquela pressão dos teus pais para seguir este caminho, se calhar também nas outras famílias também não há essa pressão. Porque o facto de já viveres naquele ambiente já te puxa a isso. Pá, mas é um ambiente em que vivemos depois muito à volta daquilo, sabes, do negócio. Pá, conversa de almoço, conversa de jantar. Quando eras miúdo, era Falta fazer isto, é preciso fazer aquilo, e pá, e não se esqueçam não sei o quê. E tu foste ali, Estás sempre a trabalhar. Pá, amanhã vem cá não sei quem. Isto está-me a lembrar do episódio de empreendedorismo. Temos aqui um grande empreendedor. Pá, que eu nunca me esqueço o nome dele, mas... Mário Rebelo? Mário Rebelo. Eu Mas estou aqui, agora não estou a eu estou esquecer, aqui. mas disse o nome errado quando estávamos com ele. E ele tem 3 filhos e ele é completamente alcoólico. Tipo, eu lembro de um dos filhos deles assim, opá, eu só a partir das 9 da noite é que começo a trabalhar, que é a partir das 9 da noite me deixam em paz e eu aí... Às 9 da noite. Pá, e aí é que trabalho a sério, aí é que ninguém me liga, não telefone, e outro também disse assim, opá, eu para ter férias tenho que ir, isso é mais novo, pá, o Mário Rebelo não pode ouvir este episódio, eu para ter férias tenho que ir para outro fuso horário, em que o pessoal está a dormir, não é? Que é para não me chatear. Que é para não me chatearem, que senão, e eles, ainda hoje, vão todos almoçar à casa do pai, porque tipo, começam a trabalhar tipo, às 8 da manhã, ou às 7 da manhã, ou não sei o quê, vão almoçar, e quando estou a comer estou a discutir as cenas, e depois vão para a fábrica e jantam lá, e não sei o quê, assim uma loucura. Portanto, eu percebo Pá, o que estás a dizer. Era isso. E era daquelas coisas que, para mim, eu não quero isto para mim, não quero isto para a minha vida, pá, não quero isto. E depois é uma parte que pá, consome muitíssimo tempo, a parte agrícola, a parte de produzir mesmo, pá, é uma coisa que consome. O comércio pá, faz um negócio bom, pá, aquilo é rápido, resolve. A agricultura tens que acompanhar o ano todo. Sempre tens de estar lá muito próximo. A regar, a ver, quando é a altura da colheita. E depois estás dependente da... ervas daninhas. Da natureza, das condições, da natureza. Aquilo, todos os anos são diferentes. Na verdade, os vinhos são sempre diferentes, porque não, tens temperaturas diferentes, tens pluviosidades diferentes em momentos diferentes, tens vagas de calor em momentos diferentes. Tudo varia. Faz a vindima em momentos diferentes também. Uma empresa familiar, quando uma pessoa nasce, por um lado, sente aquele apego e toda a família está virada para ele, uma pessoa e entra, mas por outro lado também sente assim, ok, é demasiado. Sim, afastar, sim, okay. Sim. Eu se calhar estava na ressaca, não é? No fundo, tinha passado por uma intensidade tão grande. Desde 5 anos a comer biscoitos? Sim, comia biscoitos desde 5 anos, ajudava lá na vindima. Lembro-me de contar os dias para o início das aulas, porque até lá ia ganhar os trocos para a vindima. Lembro-me disso tudo. E depois disseste, não, pá, mas eu não quero isto. Não quero isto. Boa. E voltando atrás, estavas a falar então de como surgiu aqui depois a marca Quevedo. Sim, depois é o meu pai ou seja, eles constroem uma nova adega em 89, 90 e nos primeiros 2 ou 3 anos ou seja, era ele, Oscar Quevedo, o engarrafador. Oscar Sénior, tu és o Júnior. Exato. Mas, na verdade, em termos de legislação de vinho do Porto, se fores produtor engarrafador, se fores em nome individual, não podes comprar uvas a outros produtores. Então, em 93, ele transformou em empresa. Okay. E passou a ser comerciante, ou seja, podemos passar a comprar uvas a outros. Não houve ali uns anos em que nós ainda vendemos a granel, não conseguimos vender tudo engarrafado. Depois, conseguimos dar a volta. A minha irmã entrou em 99 para fazer a parte da enologia. Okay. Já agora, diz uma coisa, ela começou a comer biscoitos com que idade? Pá, não sei, mas a minha irmã era menina para comer biscoitos só aos 18 anos, pá. Ok, entrou em 99 e tu entraste em 2009. Eu entrei em 2009, exatamente 10 anos depois. E pronto, no fundo, é a partir de, se calhar, do início dos 2000 que conseguimos ganhar uma autonomia que nunca tínhamos tido. E que Passa a casa a dizer que foi a tua irmã que revolucionou tudo. Entrou em 99, 2000... A minha irmã e o meu pai, sim. A minha irmã e o meu pai. Olha aqui, o teu pai começa em 89, a tua irmã entra em 99 e tu entras em 2009. Sim. Pá, sempre aqui os novos encontrar padrões, que é engraçado. E em 2019, o que é que aconteceu? Nasceu o meu filho mais pequeno, pá, que é o que seguramente vai ser tratorista, pá, que é o que ele gosta de fazer. É tratores, o gajo é especialista em tratores. Então, metes ali no... Tenho, o tratorista já temos garantido. Pá. O Miguel, é verdade. E o teu pai, então, tu tinhas já há bocado contado uma história muito engraçada que tinha a ver com o facto de ele ser empreendedor. Opa, sim, exemplos de empreendedorismo do meu pai, sim. Houve uma história que ele contou há meia dúzia de dias, que era como é que ele ganhou os primeiros trocos.
E ele, uma das coisas que ele fazia era lá com a malta em São João da Pesqueira. Meu pai é de São João da Pesqueira, vivia em São João da Pesqueira. Depois, eu não sei que idade terá sido isto, mas suponho aí com talvez 12, 13, 14, por aqui, antes dele sair para estudar fora. O que ele fazia era ir ao mercado, comprava, sei lá, meia dúzia de porcos e dava-os de meias com alguém que os ia alimentar todos os dias, que tinha um cordelho e que lhes dava a comida. Pai, depois quando o porco tivesse criado ao fim de um ano, eu não sei se o meu pai devia ficar com 2 porcos, o outro senhor ficava com 4, portanto dividiam aquilo de uma maneira razoável, e depois se calhar vendia, não sei, agora estou a especular, mas às tantas com 2 porcos, o que é que ele faz? Deve vender os porcos aos pais, se calhar, ou arranja alguém para pegar na carne, aquilo era carne a mais. Já era empreendedor. Pois procurava multiplicar alguma coisa. O teu pai não conhece? Pá, acho que não. Mas Ele diz-me uma podia coisa. depois fazer chouriças, isso. Achas que esse espírito de empreendedor, achas que passa do fazer, não é? Tipo assim, pá, há pessoas, isso aconteceu com o meu pai, que era o meu pai sempre, negócio, pensar, não só pensar e negócio, eu disse que o meu avô para ler o jornal, pá, e eu logo, pai, na segunda classe, ou primeira classe, ou segunda classe, mas ele leu o jornal todos os dias. Muito à frente. Sim. E parece que não, mas a gente começa, tipo, acontece algo, olha, há 5 anos aconteceu isto, está relacionado, e não sei o que, isso forma um bocadinho o espírito, também em termos de negócio e de chão. Eu lembro de ser miúdo, e um dos meus passatempos era ir ao milheiro contar dinheiro, pim, ei, já tenho não sei quanto, não sei o que. E achas que isso passou também de pai para filho, esse espírito empreendedor, pelo exemplo, ou por dicas que te dá? Se calhar para mim, não sei se parte genética ou adquirida, não é? Porque a minha irmã é um bocado diferente. Eu acho que um empreendedor é um gajo que tem que passar por várias coisas, tem que passar por momentos muito difíceis, tem que perder, tem que arriscar, tem que perceber que não é só para um lado que isto dá, que no fundo o objetivo é que dê mais vezes para o lado certo que para o lado errado, e é um tipo, acho que tem que perceber também qual é a oportunidade, porque há muitas oportunidades, algumas vemos-las e achamos que não vale a pena ir por elas, outras nem sequer as vemos, há de haver outra pessoa que a vai ver. E depois uma que nós vemos e que achamos que vale a pena ir por ela é aquela em que nós vamos investir, seja a nossa vida, ou um período de tempo, ou entrarmos numa aventura. E eu acho que o meu pai, no fundo, conseguiu equilibrar também a vida financeira dele, porque ele estudou Direito, foi advogado e conservador lá na Conservatória de São João da Pesqueira, portanto acabou por ter um rendimento mais ou menos estável que lhe permitia aventurar-se no vinho, na parte da produção. Não é aquela pessoa, tipo, há uma má colheita, pumba, cai. Sim, ele tinha essa estabilidade. O que não conseguia vender, imagina que a malta aqui em Gaia dizia, não, é muito caro, as vendas não aconteceram, não há... Não ia mais por causa disso. Exato, não tinha que vender a qualquer preço. Claro. Isso dá jeito. Claro, dá uma posição negocial mais forte. Claro, quando eles precisarem de comprar, ele também está lá para... Vai ter poder negocial do lado dele. Exatamente. E eu acho que o meu pai conseguiu conjugar isso muitíssimo bem, pá. Excelente. Foi muito mais fácil para nós. De outra maneira era começar do zero, não era? Ok. Olha, e como é que tu vês a Quevedo? Quais são os próximos passos? Mas ia falar disso. Roubei-te o tópico. Pois ainda bem, e vocês? Têm ideia o que é que vocês acham que seria o próximo passo? Olha, uma boa questão. Sexta geração. Vocês que não estão por dentro, que conhecem assim, um bocadinho a marca, talvez o Amândio mais do que o Leite, o João um bocadinho também conhece. Eu conheço o que é que vocês acham que podia ser? Pá? Vocês são 2 irmãos, não é? Estou à frente da empresa neste momento. O teu pai já deixou um bocadinho. Já passou pasta. Deixou completamente. Mas ainda come biscoitos? Come. E gosta dos Quevedos. Come biscoitos com os amigos, pá. Ele não... Mas ele não vai lá dar a sua opinião? Não. Não? Zero? Mas olha que isso também é interessante. Alguém que sabe afastar, mas sabe... Tipo, ser tipo senador, tipo conselheiro, não é? Não. E deu-nos um conselho muito importante o ano passado. É? Pá, eu ia-me espetar e ele disse, podes revelar ou não? Posso, vocês não sei se lembram, posso perfeitamente, foi vindima com chuva. Não sei se vocês se lembram, choveu aí um dia ou dois, à volta do dia 13 ou 14 de setembro, depois choveu bastante à volta do dia 26, até ao final de setembro, e a chuva a vindima com chuva é terrível, porque a uva começa a apodrecer, a chuva cai na terra, a videira absorve essa água, o bago já não tem flexibilidade para assimilar mais líquido, rebenta e começa a apodrecer. Ok. Vocês já devem vindimar antes da chuva. Exatamente. Foi exatamente esse o meu raciocínio. Foi exatamente isso.
E é o que quase toda a gente fez. Faz, ou fez. E eu, pá, disse, pá, e tal, estamos a preparar aqui a vindima, vocês, pá, não aguenta. Porra, mas isto agora vai ficar tudo podre, vai estar com tanta chuva, vais caiu 15 centímetros de água, isso está imenso. Aguenta. Pá, temperaturas tão baixas, houve muito vento, que ajuda a secar. O verão foi seco, portanto a pele deve ter alguma flexibilidade para aguentar agora a absorção que a videira vai fazer. Pá, e o vinho vai ser muito melhor. Epá, eu acho essa história extraordinária, meu. Então, e aguentou? Opa, e Ele os está- vizinhos se ele a dizer, está- então se ele está a vocês contar deixaram a história ficar porque isto. aguentou, não é? Opa, Senão não vocês vão contava. deixar, não, podia contar na mesma já. Houve anos Vocês em são que se todos a calhar dar não biscoitos havia ao miúdo, pá. nada. Pá, os vizinhos todos a dizer, então vocês não E a tua vendiam irmã? no E a tua Natal, irmã? não sei o quê. Não, mas essa história é Quantos é extraordinária. que, Só assim meio quantos é que abusar. vindimaram mais tarde? Muito poucos, pá, Pois. muito poucos. E compensou? Quase ninguém, compensou. Foi quando fizemos o melhor vinho do ano Pois. passado. Eu acho que essa história é extraordinária, porque às vezes nós não aproveitamos a experiência dos mais velhos. E atenção, eu sou 100% a favor dos mais velhos. Chega a hora deles, recuam, não é? Mas eles têm um capital de conhecimento que nós podemos usufruir e podemos recorrer a eles, e muitas vezes nós não recorremos. Tipo, quando eles são executivos, pá, não faz sentido nenhum. Mas quando estão assim mais conselheiros, eu acho que é impressionante. Sim, e acho que em eles- Portugal não se respeita essa parte dos Eles séniores. não estão a viver os problemas do dia a dia, com esse distanciamento até conseguem E tem dar muita uns bons experiência. Quantas conselhos. vindimas é que o teu pai Tem fez? É a diferença. vindimas, é essa. vindimas. O meu pai A deve ter diferença- feito, nessa altura, já tinha para aí 65 vindimas em cima. É essa a diferença. Está na 60 altura dele vindimas em recuar e saber, ok, o meu filho começou a comer biscoitos aos 5 anos, mas aquilo não afetou muito, e depois ele andou lá fora e tem condições, tem ideias novas, tipo, não lhe matou muitos neurónios e tem ideias novas, eu vou chegar. No entanto, eu fiz... Mas ainda viu pouco, o filho ainda viu pouco e a filha também viu mais 7 anos. Exatamente, Não viu tanto como eu. E ele fez exatamente da autonomia e da habitate. Pá, aguenta por causa disto, isto. Pá, eu acho essa história fenomenal e acho, tanto para os jovens como para os séniores, ok? Eu acho que esta história devia inspirar como uma relação deve funcionar. Não é? A tua irmã era da mesma opinião que se fazia? Pá, a minha irmã estava muito mais próxima do meu pai. Eu estava um bocado sozinho naquela ideia, para aquela quase a precipitação. Dizer, pá, não, vamos embora, bora apanhar tudo rápido. Pá, e a minha irmã já achava, pá, olha que se calhar não, olha que isto dá para aguentar. Isso não dá nada para aguentar, então isto vai ser tudo, vai dar. Já tinha ali mais 10 anos de experiência que tu... Faz muita diferença, pá. E todos os anos são diferentes. Exato. Pá, E são quando os todos anos são diferentes, são cada todos- ano aprendes uma coisa diferente. Aprendes e tu achas que já viste tudo. Pá, eu não me lembro de uma vendima igual a qualquer anterior. Que Olha, mas- aprendizagem é que tiraste? Que aprendizagem é que tiravas disso aí? Que conselho é que davas para outras áreas de atividade? Tudo é diferente e nós aprendemos, é um capital de experiência. Pá, sim, eu acho que a primeira, acho que é conselho? fundamental fazeres uma coisa que gostas muito. Porque se fazes uma coisa que gostas Paixão. muito, estás atento. Pá, Mais estás uma atento a vez, tudo, pá. sabes que é um Paixão. tema transversal aos nossos episódios, é paixão. Porque estás atento, porque tu vives aquilo por dentro. Vais para a cama a pensar naquilo, pá, são as coisas boas e más. E isso dá-te um Se não é muito capital. bom para a tua mulher. Não, Passar se aí tu levas uvas. paixão para a cama, aí é que... Mas leva paixão pelas uvas para a cama. Não é muito fixe. Mas Pá, não, aquilo para o tem. negócio é bom. Podes Para o partilhar negócio depois a funciona. paixão pelas uvas e pelo resto. E depois eu acho que é importante escutar. Não precisa escutar muita gente, mas é importante teres um grupo de pessoas É uma que sondagem. podem nem ser amigos. Pá. Isso é uma lição de liderança. Pá, Sabes que há líderes que têm medo, têm muito medo de Delegar ouvir porque ou- sentem-se em causa, não é? Sentem-se em causa. E um bom líder, isso é uma Ei. coisa. E Todos não há os que ter livros dizem. receio, não há que ter receio de De aplicar... ouvir e ser uma humilde. coisa que nem de queres aplicar ouvir, o que- nem queres ouvir. Ou isso, e de aplicar uma coisa que não é a tua ideia. Isso Que não não há é- problema nenhum. Ou ouvir Se outro for uma ponto de boa vista, sugestão, outro sim. ponto de vista e mudar. Tipo, olha, eu tenho esta ideia, mas eu não sou Deus, pá, posso mudar a opinião. Não é, Tenho até mais assim informação. conquistas a equipa e tens a trabalhá-los ao teu lado. Eu acho que sim. Liderança. É a diferença Paixão, entre liderança. bateres com a parede ou teres alguém que já bateu e que te pode dar uma mão. Claro. Epá, e depois eu acho que é muito importante teres uma equipa multicultural. E multirreligiosa, e multidesportiva, e multipartidária, para tudo. Tens que ter... Concordo com tudo, menos a aliás, multidesportiva. Estou a brincar que nós somos um exemplo. que Não é? cada um também Diverso. representa. Temos Mais ou dois menos, mouros. mais ou menos. Depois temos aqui dois. Dois mouros de carcabelos, querem trazer uvas de carcabelos. E vem Pô, estragar. essa história do Porto de Carcavelos é E vem estragar, espetacular. e vem estragar. Porto de Carcavelos.
Pá, e acabamos por, eu acho que se tiveres assim este espírito aberto, rodeaste de uma equipa que pensa de maneira diferente, que não diz que sim a tudo. Pá, tens que dar a liberdade, não é? Depois de dizerem que não. Pá. Não deves criar também, não deves? Não és tu. E fomentar isso. É, fomentar. E não criar um ambiente autoritário, etc. Tóxico. Tóxico. Sabes quem era uma pessoa com quem eu não me dava assim muito, não me dava muito bem, com quem não funcionava muito bem e depois comecei a funcionar muito bem, era com o Pimentão. O Pimentão parecia o oposto do que eu era. As ideias dele eram sempre o oposto das minhas. Sempre que eu tinha uma ideia, uma ideia bem. Eles, não sei o que. Sempre que eu tinha uma ideia, meu Deus, que cega, que horror e tal. E com o tempo, nós começamos a complementar muito bem. E eu adorava sempre ouvir a opinião dele, porque eu já sei que ia ser o oposto. Eu colocar na posição dele e ia ajudar a refinar a minha ideia. Sim. Okay? E acho que ele também começou a sentir a mesma coisa, porque passado muitos anos, chegamos a falar e percebi que ele respeitava muito, apesar de no início pensei, vamos mandar este vídeo para o Pimentão. Não é isso. Simpor, eu não é? acho que vocês não deviam beber mais porque já estão-se a comprar com peças de fruta e coisa. Então, se eu fosse a vocês, não bebia. Não, o Pimentão era uma pessoa. Era uma pessoa. Eu estive a pensar no que estavas a dizer há bocado, qual é que seria a visão para o futuro, para o futuro. E lembrei-me que, dada a localização da vossa quinta, em São João da Pesqueira, e aqui mesmo este espaço que vocês têm em Vila Nova de Gaia, que de certeza que uma coisa que deviam investir é no turismo. E acho que era uma excelente... Essa tem sido a saída, mas não, porque eu sei que fazem as provas de vinho também na quinta, lá em cima. Não sei se, entretanto... O João Oliveira está a falar de estadia, já com hotelaria. Mas sabes que a estadia no Douro é muito difícil. É muito comum. Esse escalar é muito comum. É muito comum. Na verdade, temos uma ideia cada vez mais, pensada, mais ou menos. Mas tu tens tem sido cada vez mais. Tu tens vejo montes quintas. E outra coisa, fazes um parque de estacionamento aqui que é horrível. Mas sabes que é difícil ter um negócio... Quem montar aqui um parque de estacionamento aqui em frente... É difícil montar, mas é difícil arranjar agora um quarto. Como é que o pessoal chega cá? Vem lá. É só estrangeirada. Vem dali... Vamos deixar acabar esta conversa. É muito difícil ter um negócio de turismo virado para fora no Douro, porque o Mário Ferreira, o que é que acontece? Ele monopoliza um bocado o negócio dos turistas de fora. Mas porque ele pega no barco. Diferente. Sim, está bem. Não é tão grande aquilo. Mas os turistas não vão para lá assim. É o tipo de turismo que tu não fazes. Nenhum de nós aqui ia exatamente, por isso é que eu ia referir que era virado para o mercado nacional. Eu ia no comboio, com um calor do caraças. É verdade. Comboio, estavas lá 6 dias. Mas por isso é que eu ia comboio do século passado, um calor descomunal, a minha filha a suar por todos os lados, mas aquilo é que é rude. Isso eu nunca fiz. Já fiz, já. E aconselho, mas não façam em horas de muito calor. Ok. Porque é mesmo horrível. Mas muito virado para o turismo nacional. Ou porque para o estrangeiro vê ainda aquilo... Ainda não está... É o pit stop. Eu acho que o Douro está mesmo muito na moda. Mas vão de barco. É difícil. Não achas que não? Não. Porque já tens dormidas agora lá, não é? Sim, tens muitas. Olha, eu vou muitas vezes do Porto para o Douro, para São João da Pesqueira, de manhã, saio daqui por volta das 7h30, 8h, e há seguramente dezenas de furgões de 9 lugares. Na 222, não é? Na 222 e na A4. Tens imensa gente. E depois mas A4 não é Roots, meu Roots é 222. Não, mas tu, sim, na 222 também as vês, mas eles depois começam a espalhar-se, não é? Sim. Mas na A4 tu vês ali todos em fila. Portanto, há centenas de turistas que vão ao Douro, infelizmente é só por um dia, é ir e vir. Se calhar devíamos criar condições para que eles ficassem lá mais tempo. Não há muita oferta de dormidas, é certo, mas o cliente português é um cliente que... É pobre. Não é pobre nada, dorme lá muita gente. O cliente português é muito pobre. Tu tens quem vais? Eu não estou a criticar, mas um dos problemas de Portugal é que são 11 milhões de pobres e tu queres criar um negócio, não é? E queres pagar aos fornecedores e não sei o que e tal, e as pessoas depois não conseguem pagar o preço e tens de virar para o estrangeiro. Não sentes isso? Vou dizê-lo o mesmo de uma maneira diferente. Todos nós temos um primo, um tio, um avô, um conhecido, um vizinho que fazem vinho. E o custo do vinho em Portugal, nós vamos a um supermercado, e por 3 euros, temos um bom vinho. É verdade. Vinho super razoável. É verdade. Portanto, se tu me vens visitar a adega, eu te digo, olha, tens aqui uma visita, uma prova, vou-te levar aqui durante 1 hora a conheceres o espaço, no final vais provar 3 vinhos, são 30 euros. Este gajo está-me a roubar, Então, e 30 euros não é nada para essa experiência. Pois, é o tempo que se consome, é riqueza. Eu nem estou a falar de custo, estou a falar da riqueza da experiência. Por exemplo, provas de vinhos, atenção, acho que 30 euros é muito bem vestido, é uma tarde muito bem passada. Então nós temos aqui uma âncora
que nos agarra a um produto que é um produto fundamental para a cultura portuguesa. Nós somos talvez o país no mundo, se não ao ladíssimo da Roménia, em que Não me mais digas, somos os mais bêbados. Pá, que o maior consumo per capita, somos efetivamente. Mas não Sim, é mais, aliás, que éramos mas é um os- consumo tínhamos- muitíssimo regrado e é espaçado no tempo, ou seja, na semana. Enquanto que há outros países que concentram Ou muito. seja, somos alcoólicos, mas distribuídos. Não. Opa, Estou consumimos sempre ali com muito, aquela moquinha. mas bem, exatamente. São mais Sempre a regulares. sorrir, sempre a Exatamente, sorrir. exatamente. Não. É um consumo muito intenso, mas bem moderado. Ali naquele E, ponto. em Ficou naquele termos, em ponto. termos de perspectivas do futuro, falámos desta questão de turismo, mesmo ao nível de vinhos. Para mim, a categoria de vinho do Porto, não é? Em termos de consumo, não é um consumo regular. É mais vinhos de mesa. Tem razão. Sabes o que é que eu faço em casa? E Tenho vocês uma nunca garrafa pensaram de em vinho, diversificar? vinho do Porto aberta. Não, também já tem vinhos de mesa. Temos Douro também. Tem muitos, O sim. Douro, na verdade, é onde nós temos crescido. No vinho do Porto temos um negócio bastante estável. É difícil conseguir ganhar cota de mercado. O vinho do Douro, pá, não. É um vinho que nós ainda conseguimos ter uma estrutura de custos relativamente baixa para aquilo que é o resto do mundo e temos muita qualidade. Pá, fazemos Portugal tem. muito bom. Muito bom, pá. E isso dá-nos uma alavanca brutal. Mas as uvas não estão no mesmo sítio onde fazes? São as mesmas. Ok. É só a parte É o na verdade, processo. é o processo. É o É o processo, processo. Fortificação. claro. É E fortificação. também é Quevedo o vinho ou são outras marcas? Pá, são outras marcas. Temos, Tem na o verdade, Oscar, tem a tem Cláudia. uma com a marca do meu pai, com o nome do meu pai, que é o Oscar, O Oscar. Por acaso é o dele também? e que por acaso é o meu também. Outro com o nome da minha irmã, para um vinho mais maduro, mais é o nome da tua sério, irmã? mais velho, Cláudia. 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 E depois temos um quê, que vem de Quevedo. Quinta, de Quevedo, que em inglês se lê Q, Q. que é o nosso grande reserva. E, E depois temos os e a Q-Labs. malta do Temos os 007? Q-Labs, Nunca vieram aí Não, chateados? não, nem o Mr. nem a Mrs. Q. Não, dizer assim, pá, isto aqui está... Já que está- Tem direitos de autor, está- pá. não pode. Perspectivas do futuro. Então estávamos a falar desta gama lá está. Se calhar, tu sentes isso? Que o Porto é cada vez menos consumido? Não. Lá fora, se calhar, Está mantém estável, o consumo. não está a crescer, não é? Sim, não se bebe mais, gasta-se mais. Ok. Em vez de gastarmos 5 euros, estamos cada vez a gastar mais um bocadinho. Estamos a beber, não Melhor. queremos beber mais, mas queremos beber melhor. É um bocado aquela lógica do, Ok. opá, o dinamarquês é um gajo que tem dinheiro para beber 5 garrafas de vinho por dia. Pá, mas em vez de beber 5, bebe uma, ou bebe meia, Com bebe mais. uma coisa muito boa, pá. Ok, boa. Só tem um fígado também. Não tem Sim, cinco isso também fígados. temos que pensar nisso. Já temos um fígado. Epá, eu acho que esse tipo de formação deviam dar nas faculdades. Pá, só temos Aquele um vinho rasca fígado, que só temos um fígado, temos 5 fígados. Você tem Eu dois acho rios, mas não que- serve para nada. Eu acho que isso ia poupar imensa coisa. A minha questão, há bocado também na visão para o futuro, é a questão da sexta geração. Como é que tu vês o teu negócio e a tua irmã? Já Como sabemos é quem é que- que vai ser o encarregado dos tratores. Temos um tratorista. Temos já. um tratorista, não é? Tens Opa, 3 filhos, a eu tua acho irmã que tem... tem 2. Tem 2? Sim, eu acho que o desafio Tens está... já são 5. Sim. Já começa. Sim, não dá para todos. Tipo, eu sei, isto é cíclico. Esta questão é cíclica. é tipo, cíclico, vai sim. ter que se concentrar. Não, para vocês foi mais fácil, vocês eram 2. Para Não, nós, 2, mas já para o nós pai, é bastante fácil. Mas, não é? mas os teus Sim, pais, os teus avós sim. e bisavós. Sim, teve que ir, os meus tipo, bisavós vai dividiram. Vai dividindo, depois concentra, divide, É, concentra. É cíclico. Não, agora, o que é que eu acho que, sem Mas o que é que ter Champalimaud lido fez? muito... Champalimaud fez. Ele vendeu tudo, ficou com ações e deu ações aos filhos. E Pois é, pronto. é um bocado por aí. Ou seja, é tornar aquilo com que os filhos E a ficarem... família retirou-se do negócio. Do teu caso. Eu acho que para é ser importante familiar, ter algum deles, talvez 1, 2, não sei, talvez assuma. seguramente não mais de 3, que que assumam, mas não, eu talvez não queira, não gostasse eu, e isto é uma coisa que na verdade não sou só eu que decido, seguramente, tem que ser decidido com a minha irmã, que é que que nem todos ficassem com propriedade. Claro. Ou se ficassem, se todos ficarem com 20%, com um quinto, dar autonomia à empresa para, quando um deles quiser sair, ter capital para comprar esse quinto. Exatamente. Porque não queremos seguramente que isto se disperse por mais ninguém Claro. e queremos que continue a ser rentável. E diz-me uma coisa. Neste momento dos 5, quem é que há mais biscoitos? Mais velho. Pá, o Miguel, Eu aposto no Miguel. o pequenito, pá, o Eu mais pequeno é que é aposto no o Miguel. tratorista. Eu ponho as minhas fichas Às no Miguel. escondidas, pá, às Para escondidas. transportar Em a taxa da 2029. família. Eu posto as minhas fichas no Miguel. Mas tu não moras no Porto? Moro no Porto. Ok. Eles vão lá regularmente ou... Vamos lá, sim, eu vou lá todas as semanas e Sim, mas- procuro levá-los, Ok. vamos lá muitos fins de semana. E ao almoço Tem falas muita muito Mas proximidade. sentes que algum deles tem assim mais O interesse? Miguel,
Miguel Antes tem biscoitos, muita meu. Tipo, Miguel o avô dele era visionário. O avô dele tipo assim, isto aqui não vai morrer com o meu filho. Vou já pegar aqui no Oscar neto. Júnior. Toma lá uma marinheira. Toma lá biscoitos, porque isto é em 2009, não é? Isto vai dar frutos. Em 2009. Vai dar vindima. Mas a tua perspectiva em termos de lhe passar alguma ideia, não vais usar a Acho que isso estratégia do teu pai. acho que Ele sim, pá, é uma boa segue o teu estratégia, caminho pá. e tu... Então, sobretudo porque o meu pai tinha 2, Sim. mas agora são 5, não é? Portanto, eu acho que nós, Tens menos essa quanto pressão, mais, correto. quanto mais tentarmos motivar, pior vai sair. Correto. Quando que dizem muito, Mandy, pá, vai à missa, vai à igreja, olha que aquilo é bom. Sim, olha sim, que eu sei não quê." ia. Isso resultou? E vais agora. Na Curiosamente. missa andava a chutar larejas com os pés. E elas desfaziam-se a meio do pontapé. Era espetacular. Mas o teu irmão resultou um bocadinho, durante alguns tempos resultou. Era acólito, Não, ele chegou a ser catequista, o Pimbas. catequista e agora Jesus. Ele a falar E da era religião compasso é de e tal. fugir. E agora a religião não, porque agora no PCP acho que não Não deixa. permite, porque não. Teve que abdicar. Ok. Olha, isto foi uma excelente conversa. Pois foi. Eu até brindava a isto. Não. Olha, Boa. Dá para brindar de copo vazio? então, foi bem chocou. Ah, quer chocou. dizer. Exatamente. Isso ainda bem que eu não brindei, que dá azar. Não dá nada a azar. Isso. Eu não sou nada Foi supersticioso. uma grande conversa com o Oscar Quevedo. Temos que começar a levar Zinho Quevedo para os próximos episódios, porque acho que faz com que escorregue melhor a conversa. As pessoas libertam-se, é verdade. Olha, gostei muito, meu. Posso dizer que foi dos episódios em que aprendi mais. Pá, com todos eles aprendi alguma coisa que foi interessante. Com todos eles diverti-me bastante. Diverti-me com todos eles. Uma coisa muito interessante foi que nós vamos encontrando uma linha que está presente desde o atleta de alta competição ao empreendedor, Sim, ao sim, viajante. Há ali uma linha que mostra tipo, quem tem uma vida, pá, não digo extraordinária, mas um bocadinho acima do normal. Porque vamos encontrando uma linha e está a ser muito interessante. Uma linha comum, é verdade. Mas onde eu achei a conversa mais interessante de aprender mais e não sei o quê, e não sei se o Quevedo teve algo a ver com isso, foi hoje. Gostei muito deste episódio. Foi muito bom. Aprendemos como é que se fazem. Como é que surgiu o vinho do Porto, que é uma coisa que eu por acaso desconhecia completamente. Mas foi Exatamente. bastante interessante. Mas aprendíamos nas aulas de História, no secundário. Aprendemos isso? Eu Mensagens do Porto? Não, eu lembro-me de aprender Boa como é legislação. que, porque é que o vinho do Porto se tornou vinho do Porto, por causa da fortificação. Lembro-me da sim, mas como é que a fortificação surgiu foi para resolver um problema de logística. Exatamente. Isso aí é Isso incrível, não uma fazia história nada, é espetacular. E aprendemos como é que surgiu a marca Quevedo também. E também aprendi como os como putos, pá, no outro dia, é verdade, foram vender, a minha mãe tem lá um jardinzito e as Pronto, rosas tem outra estavam mais ou menos a geração florir. Tá, Foram vender rosas aos turistas dos barcos que param lá na pesqueira, acho que era a 10 cêntimos cada rosa, que não era baratinho. rosas, muito bom. Opa, e a minha filha Alba Os tristes compram, pá. pegou no... Fizeram 5 euros e tal, ainda rosas, para comprar Estás uns a ver? brincos aos Está no chambrincos. sangue. Está no sangue. E já agora como os tristes compram tudo. Eu fiz voluntariado. Aliás, ficou a Mandy, meu. Fizemos voluntariado. Lembras-te daquele bacano? Falha-me agora o nome, já foi há uns anos. Aquele Qual que é? uma vez caiu. Ei, partiu os E partiu-se pés todos. Passado, pá, uns 6 meses, estava eu a jantar. Isso era o contabilista. Olha, curiosamente, com o Caleiro e com Caleiro. o tipo que era o Paulo, Grande caleiro. grande Paulo Figueiredo, e ele apareceu, aliás, apareceram vários, ele assim, foda-se, olha, desculpa lá, o que é que se passa aqui, que só passam mitras e vem cá cumprimentar. Eu faço voluntariado ali na Rua Escura. E então, o gajo estava a vender assim umas cenas de alfazema, não é, aos turistas, os turistas compravam. Acho que se chamava Paulo o gajo. Então, O artista é o Paulo, sim. Pá, era um gajo Era um ali artista, encarcolado, um gajo de Ovar, era um gajo de Ovar. E o gajo assim, pá, nós temos que inovar, temos que ter marketing, nós temos que inovar, não é, para depois ir fumar crack. E é uma cena, tipo, a cena do Pá, fumar empreendedorismo crack é que dele, não, pá, e a por cena favor. que os turistas papam tudo, meu. O gajo farta-se fazer dinheiro a vender alfazema. O gajo ia ali, acho que era a ceia, lá nos arbustos, colher aquilo e vender aquilo tipo por €1. E os Mas gajos no caso do compravam. Paulo o resultado não era assim muito bom. A fumar crack. Pois, ia tudo. Ia tudo. Não é? Então, Muito muito bom. bem. É isso, aprendemos como é que se faz como é que surgiu o vinho do Porto e depois como é que surgiu a marca Quevedo com as histórias que o Oscar teve aqui para contar e tens aí um futuro para seguir com a empresa. Não é? Olha, eu gostei muito. Há de haver mais coisas para fazer. Alguém se lembra de qual é o próximo episódio? É assim, ainda há dúvida se este é o último ou se é o penúltimo. A sério? Então. Vai Fazemos haver o o 15º? Fazemos o 15º para finalizar a temporada, Ok. né? Já Para temos fazer- tema? Não.
Pronto, Não, então o tema pode ser fazer o resumo da temporada. Pois é. pode ser esse então. É? Pode ser esse fechado. então, pessoal. Eu brindo a isso. Um brinde a isso. Força, mais uma vez. Ao 15º episódio, que é o próximo, que aconselho todos a verem, apesar de não fazer a menor ideia do que é que vai sair. Até à próxima. Até à próxima, pessoal. Até à próxima. Já agora, meu, que Quevedo é bom, meu. Tens aqui um cliente. Obrigado. Para o espaço e para o... Vai ser também fixe. Obrigado. Mas ficou o som? Eu sou meio daqui. Olha, curti bem, sério. Eu também, pá, Quantas foi vezes é que eu já disse isso? Quantas vezes é que eu já Foi disse muito, isso? foi muito fixe. Quantas vezes é que eu já disse Hoje isso? disseste poucas vezes exatamente. Que é a tua muleta. Exatamente, a sério. Tu tens uma muleta quando estás a falar. Verbal? que é exatamente, sim. Exato, mas que é E tipo... tu vais contando. Ah pá, eu vejo tantos vídeos que apesar dele é tipo uma história. Engraçado. Ou seja, também dizes ou seja. Sabes que isso das bengalas? Quando alguém diz alguma coisa, eu digo exatamente, é o comentário. Vês o início do último episódio, disseste 3 vezes assim umas coisas tipo de segundos. Exatamente. Ok, boa. Vou estar mais atento. Mas isso das bengalas não é mau. É a forma. Não, posso treinar isso também. Teoricamente deve ser treinado. Não fazia a menor... Pá, eu tenho, Mas uma muleta que eu tenho é coçar assim a cabeça. Mas é preferível exatamente do que Claro. É uma coisa no último episódio. Sabes que eu faço um bocadinho mas eu evito, já tenho consciência, evito não dar... Sabes quando eu conto no último episódio aquela história de eu tocava os nomes dos apelidos do Miguel? Do jogo, assim. Miguel Agora Braga. eu acho que trocaste. Eu de propósito. De propósito. E ele depois, no meio da conversa, no final dizia assim: "Oh, isso é tudo igual, isso agora não interessa." Então aquela coisa tipo, era indiferença se tivéssemos os apelidos trocados. Isso é a mesma Já coisa. peguei para isso. Olha, muito bom, meu.